Inteligência artificial é o tema do momento, todo mundo fala disso, todo mundo está interessado nisso, então é uma grande novidade. Errado. Inteligência artificial, isso é uma coisa importante, né? A gente precisa entender que inteligência artificial é uma área de conhecimento que tem décadas de desenvolvimento, né? Ela começa, o início, né, do que seria os primórdios lá desse campo, dessa tecnologia, eles datam lá do final da Segunda Guerra Mundial, quando alguns cientistas começaram a pensar na possibilidade de máquinas simulando o comportamento humano. Claro que as máquinas, né, com as quais eles pensavam, né, naquela época não eram as máquinas que a gente tem hoje. Mas assim, esse conceito, né, o início desse campo, ele está lá atrás, né? E o próprio termo inteligência artificial, ele só é cunhado lá na década de 50. Então assim, não tem nada de novo nesse campo, considerando que ele é uma área de conhecimento. Então é uma área bastante antiga que tem um desenvolvimento muito grande e na realidade, às vezes as pessoas falam muito IA, mas a IA é um grande guarda-chuva com várias sub-áreas, né? Cada uma focada num tipo de atividade ou de funcionalidade, né? E eu também, outra coisa que eu vejo muito, assim, as pessoas falam, as IAs, eu entendo como IA um campo de conhecimento ou uma tecnologia, então é no singular, né? Quem fala as IAs, agora, a partir desse campo de conhecimento ou a partir dessa tecnologia, aí você tem plataformas, produtos, algoritmos, modelos, aí você tem muita coisa no plural, tá? Então acho que esse é um ponto importante. Mas assim, afinal de contas, né? Como é que a gente definiria, né, esse campo? Então, como eu falei lá do início, a ideia da inteligência artificial ela está muito focada na ideia, vamos dizer assim, de simular ou de alguma forma, usando modelos matemáticos, estatística, enfim, toda a tecnologia que foi desenvolvida, simular ações que parecem, né, serem executadas pela inteligência humana, né? Exemplo, uma tomada de decisão, né, uma previsão futura, um conjunto de ações a partir de um conjunto de dados que eu ofereço para aquele modelo, para aquela solução, e com aqueles dados ela começa vamos dizer assim, agir, né, em função daqueles dados, daquele treinamento anterior ou daquela informação que chegou e o algoritmo é treinado para fazer determinadas coisas, né? É bom também, eu sempre digo isso, né? O algoritmo, que vamos dizer assim, é o agente, né, da inteligência artificial, ele não tem partido, ele não tem time de futebol, ele não é da esquerda nem da direita, ele tem normalmente um propósito, né? E esse propósito, quem coloca nele é o desenvolvedor, tá? Então, mesmo que você ache que IA é uma novidade e que você vai ser usuário ou começou a usar IA agora, eu vou te dar um exemplo bem simples. Se você tem um e-mail, se você usa, né, algum e-mail, provavelmente nesse e-mail, na sua conta de e-mail, tem uma caixa de spam. A caixa de spam nada mais é do que um algoritmo de inteligência artificial, que a gente chama de algoritmo de detecção, e o trabalho dele é detectar spam para você, né, enfim, para que ele não vá para a sua caixa principal. Como é que ele faz isso? Ele recebe uma base de treinamento, né, com um conjunto grande de e-mails classificados por um humano. Isso aqui é spam, isso aqui é spam, isso aqui é spam. Então, quando ele processa aquilo ali, ele vai extrair daquele conjunto de e-mails um conjunto, vamos dizer assim, de padrões que são mais frequentes, né? O que seria frequente num spam? Sei lá, uso de palavras todas em caixa alta, verbos que sempre te impulsionam para fazer alguma coisa, muita exclamação, muita adjetivação. Então, essas características mais frequentes, ele vai entender, ele vai aprender, né, que são de um spam. Quando chegar um e-mail novo, né, ele vai comparar. Esse e-mail tem essas características que o algoritmo aprendeu como de spam, né? Então, ele vai classificar como spam. Se não for, ele vai botar na caixa principal. E um último mito que é sempre bom a gente destacar aqui é que não é porque é inteligência artificial que é 100% perfeita, que acerta sempre. Todo algoritmo vai operar com uma margem de acerto e erro, e o desenvolvedor, claro, vai querer sempre com o trabalho fazer com que esse algoritmo melhore, acerte mais, né? Faça predições melhores, gere resultados melhores, seja numa tomada de decisão, seja, por exemplo, numa previsão do tempo, né, da meteorologia, são modelos também preditivos, né? Seja, por exemplo, na nossa área, né, um modelo preditivo que pode imaginar se uma notícia que já tem X engajamento, daqui a meia hora, quantos engajamentos ela vai ter mais, né, em função de um histórico ou daquela temática. Então, assim, nessas atividades onde eu tenho tomada de decisão, reconhecimento de padrões ou algum tipo de simulação da inteligência humana, provavelmente eu vou ter inteligência artificial.